durante o dia e não tinha ninguém com quem me olhasse, tomasse conta de mim. Eu pequeno, e eu não queria saber de estudar, só queria saber de amizade. E a palavra do Senhor nos declara, meus queridos: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. E eu, meus queridos irmãos, não queria saber de honrar meu pai e minha mãe. Eu não queria saber de estudar. Ia para a igreja, xingava a professora, jogava a cadeira para cima, tomava suspensão. Eu não queria saber de estudar, meus amados. E ali, naquela vida, eu ia seguindo. Começou com uma simples história. Eu estava, meus queridos irmãos, ali naquela sinaleira semáforo da Garibaldi, ali no monumento Clériston Andrade. Ao invés de eu ir para casa no dia que eu faltava à escola, e aí eu sabia que era couro certo, ia tomar uma surra, e não vou mentir para vocês, né? Não devo, como um servo de Deus Altíssimo, né? E ali, meus queridos irmãos, estava naquele semáforo da Garibaldi. Ao invés de estar honrando meu pai e minha mãe, eu queria saber de amizade, não queria saber de escola, não queria saber de ser doutrinado, instruído pelo meu pai e pela minha mãe. E ali o tempo foi passando, comecei a me envolver com uns colegas. Não cheguei a roubar, não cheguei a ter entrada em delegacias, mas o diabo ele me fazia de peteca. O diabo ele me escravizava de uma forma tremenda, meus irmãos, que eu ficava ali naquela Garibaldi, no tempo mais ou menos dos 9 anos de idade. Ali eu dormia naquele Clériston Andrade com uma turma de amigos, o qual não tinha nada para oferecer, nada que viesse assim me prosperar, nada que viesse, meus irmãos, assim me botar para cima. E eu não queria saber de estudo, queria saber de amizade. E ali via meus colegas começando a fumar um simples cigarro, e de repente eu me aticei. E aí via todo dia, era limpando vidros de carro ali naquele semáforo da Garibaldi, em frente ao Banco Central do Brasil, ali. E eu queria ir para casa, e com medo de tomar uma surra, eu ia num dia eu ia, tomava uma surra, mas voltava no outro dia. Meu pai dizia: por que você não foi para a escola? Olha, amanhã eu quero você na escola, e se você não for para a escola, você vai tomar outra surra. E ali, aquele temor veio ao coração. E ali, meus irmãos, o medo de tomar outra surra me fez com que fugisse de casa. Ali, o medo de estar assim com o corpo marcado, isso foi para o meu próprio benefício, e eu não queria saber, e fui atrás de amizade. E nessa de atrás de amizade comecei a fumar o cigarro. E tempo vai, tempo vem, comecei a ficar ali naquele semáforo da Garibaldi, comecei a dormir naquele Clériston Andrade ali, e o tempo foi passando. Fiquei mais ou menos uns 3 meses fora de casa. E ali, meus irmãos, estava ali naquele semáforo, e do lado daquele semáforo tinha uma plantação de espinho, bem depois do Clériston Andrade, onde muitos pegavam despaches e colocavam naquele lugar, onde muitos pegavam o feitiço para depositar ali. E eu, naquele semáforo da Garibaldi, chegava e via uma vela acesa, meus irmãos, e dizia: o que será aquilo? E os meus colegas ao redor diziam: o que será aquilo? Aquilo é bolsão, é coisa boa, vamos lá. E quando chegava lá, meus amados, se encontrava ali aquela vela acesa, várias frutas e dinheiro enrolado num pano vermelho e preto. E ali eu meti a mão, eu e meus colegas, né, meti a mão. E ali, quando iremos olhar, muito dinheiro de moeda,
muito dinheiro de moeda e fora cédulas que tinha. E muito dizia: rapaz, você mexendo nisso aí, rapaz, sua mão vai ficar torta. Eu quero lá saber, rapaz. E muito dizia: menino, não mexa aí não. Era eu e o irmão meu que mataram mais ou menos há 9 anos, vai fazer em setembro. Era eu e esse irmão meus, fora mais outros colegas. E ali eu mexia naquele dinheiro, naquele prato de alguidar, e tinha também cachaça, várias garrafas de 51 assim. E sempre primeiro do ano, pessoas costumavam a colocar esta cachaça, estes pratos, fazer o feitiço e colocar assim nos canteiros, né, nos pés de árvores. E ali eu não queria saber, não queria me acontecer. Eu pegava, metia a mão, não estava nem aí, nem bem chegando. Era fruta, eu comia, não estava nem aí, nem bem chegando, não queria vir me acontecer. Era cachaça, eu bebia mesmo a cachaça. Ela podia estar como fosse lá jogada na encruzilhada, e ali eu pegava e bebia primeiro do ano. Era cigarros e mais cigarros, ali se encontrava. E ali o tempo foi passando, meus irmãos. Eu voltei para casa e tomava surra. Tomei aquela surra e abandonei os estudos. Não quis saber de escola, não quis saber de honrar o meu pai e minha mãe, não quis saber nada com a hora do Brasil. E o tempo foi passando, e eu comecei a me lembrar, meus irmãos, a me lembrar da minha professora, uma professora a qual me incentivava a estudar. A professora, não me lembro mais, o nome dela eu lembro, mas era Helena Aparecida Rodrigues. Mas eu me sinto muita falta desta professora, que ela me dava um incentivo, mas eu não queria saber de estudar, eu queria saber de ir atrás de amizade. E o tempo foi passando, e naquela época, meus amados, não existia esse tal do crack, a qual tem entristecido família. Naquele tempo era a tal da cola. Naquele tempo não existia esta droga chamada crack por esta cidade. E ali eu via aqueles irmãos, né? Muitos aqueles que se encontram hoje debaixo de uma sepultura, e eles me faziam convites: rapaz, vamos aqui que você vai se dar de bem, vamos aqui fazer acontecer que você vai ganhar. Eu digo: ganhar o quê? Ah, você vai ficar com a mão cheia de dinheiro. Eu digo: para mim não dá não, deixa eu ficar aqui no semáforo mesmo, que para mim não dá. E ali eu fui. Quando pensou que não, num tempo, eles entram numa loja ali, bem pertinho, inclusive até o final do meu irmão. Eles aí entrou numa loja, e quando vieram, foi com a mão cheia de dinheiro, com vários pertences que não convém. E eu lá no semáforo, naquele semáforo, meus irmãos, pedindo o dinheiro com um rótulo na mão. E ali, quando eles vieram, eles chegaram até a repartir comigo. Aquilo que eles tinham feito. E a turma de amigos que hoje se encontra, lamentavelmente, é triste, né? Se encontra hoje debaixo de uma sepultura. E hoje lamentamos a falta desse irmão. Hoje eu lamento muito a falta desse irmão, porque até conselho mesmo eu chegava para dar para eles, chegava para aconselhar: rapaz, vamos ganhar nosso dinheiro aqui numa boa, nós já estamos aqui limpando o semáforo, limpando o vidro, vamos ficar aqui numa boa. Não, que não, vamos ali fumar um baseado. E eu sem noção fui. E aí comecei a fumar. Fumei.
E com o tempo depois comecei a cheirar a tal da cola. E ali o tempo foi passando, irmãos. Comecei a cheirar a cola, a qual que não, aquela droga, ela não incentivava assim a pessoa está usufruindo toda hora, como esse tal do crack. O crack, a qual tem entristecido muitas famílias, lamentavelmente, uma lepra a qual atinge os nossos irmãos espalhados por esta cidade, por esse país chamado Brasil. Uma droga a qual está entristecendo família. E o tempo foi passando ali, meus amados. Eu, naquela situação, meus pais querendo que eu voltasse para casa, e eu não queria saber. E o tempo foi passando, eu sofri um acidente ali naquele semáforo da Garibaldi. E ali com a turma de amigos lamentando, e eu estava com aquele pneu, um pneu que pega uma roda de carro com 2 cabos de vassoura, uma brincadeira muito antiga. Pega 2 cabos de vassouras e bota um pouquinho de óleo queimado dentro daquele pneu e vai brincando. Ali, eu aí ficava naquela semáforo da Garibaldi, ficava ali brincando, subindo, descendo. Uma certa feita, eu iria atravessar a rua e o sinal estava verde, o semáforo estava verde, e de repente os carros tudo passando, e o sinal ele foi para o amarelo, amarelo que significa atenção, né? E ali eu disse, olha, eu vou atravessar assim mesmo. E de repente lá vem um carro em alta velocidade, e aí um carro em alta velocidade, eu com aquele pneu, não sei como o pneu foi parar, não sei o que aconteceu, só sei que quando eu vim acordar, meus irmãos, eu estava naquele HGE, estava naquele HGE. Quando eu vim acordar era oi. Quando eu vim acordar, meus amados, era com isso aqui sangrando, era com a perna toda dolorida e rachou o osso da perna. Eu tenho fragilidade no osso dessa perna direita. E ali o tempo foi passando, e a palavra ela deixa bem claro: filho meu, atenta os ouvidos a ouvir a minha voz. E a palavra ela deixa bem claro: honre a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. E ali, amados, eu não queria saber de obedecer a meu pai e minha mãe. E hoje eu sinto no coração o quanto é bom obedecer. Olha que tem a palavra nos declara que obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer, meus amados, é melhor do que oferecer sacrifício de touro. Quer um segredo? Quer ser próspero na sua vida? Obedeça. Obedeça não só seu pai e sua mãe, mas a sua liderança. Obedeça. Obedeça que você vai ser honrado. Honrado nesta face da terra, você vai ser exaltado. Eu quero profetizar na tua vida, nesta noite de hoje. Você pode estar pensando que aquele familiar seu que se encontra no alcoolismo jogado, ele vai morrer. Você pode estar pensando que aquele sujeito que se encontra aí nesse mundo fazendo coisas horríveis aos olhos do Senhor, ele irá morrer. Mas tenha plena certeza, ele vai tirar de lá do monturo, ele vai fazer assentar na mesa de príncipes e princesa. E se tem príncipes e princesa, pode adorar. Adore ao Senhor nesta noite. Só os príncipes e as princesas, adore. Você é príncipes e princesa. Muitos podem estar achando que você não é nada, mas para Deus você é pedra preciosa. Para Deus você é algo precioso. Você tem um valor. Muitos lá fora podem estar dizendo que você não é nada, que você não vai a lugar nenhum, mas você vai além. Você vai além, além. E eu, meus amados, me encontrava no fundo do poço, onde uma corda não chegava.